Olá pessoal, eu sou o professor Lucas Fagundes e no vídeo de hoje nós vamos resolver a questão número 4 da prova de Química do ITA de 2015, cujo tema é Cinética Química, envolvendo mais especificamente a lei de Arrhenius. Vamos dar uma lida na questão. Questão 4. A respeito de reações químicas descritas pela equação de Arrhenius, são feitas as seguintes proposições. Proposição 1. Para reações bimoleculares, o fator pré-exponencial na equação de Arrhenius é proporcional à frequência de colisões efetivas ou não entre as moléculas dos reagentes. Proposição 2. O fator exponencial na equação de Arrhenius é proporcional ao número de moléculas cuja energia cinética relativa é maior ou igual à energia de ativação da reação. Proposição 3. Multiplicando-se o negativo da constante dos gases, menos R, pelo coeficiente angular da reta ln de K versus 1 sobre T, obtém-se o valor da energia de ativação da reação. E proposição número 4. O fator pré-exponencial da equação de Arrhenius é determinado pela interseção da reta ln de K versus 1 sobre T com o eixo das abscissas. Das proposições acima estão erradas. Ok, pessoal, esse tipo de questão, quando ele aparece, ele te impõe que você vai ter que analisar item por item. Óbvio, em algumas situações você vai usar, o famoso carteado, Você vai ver por duas alternativas que você já consegue eliminar todas, tá certo? Mas mesmo assim, enquanto você estiver estudando para a prova, é legal você tentar analisar item por item. Você não está fazendo a prova. Na hora da prova você tente fazer isso daí de maneira otimizada, mas estudando, resolva item por item, como a gente vai fazer aqui no vídeo. Então, olha, afirmação 1. Para reações bimoleculares, o fator pré-exponencial na equação de Arrhenius é proporcional à frequência de colisões, efetivas ou não, entre as moléculas dos reagentes. Então, eu coloquei aí na tela a própria equação de Arrhenius, que tem a relação da constante de velocidade com a temperatura e a energia de ativação. Então, eu tenho K como sendo a constante de velocidade. Esse Azão aí seria o fator pré-exponencial, um termo que está antes da exponencial. E aí, na exponencial, você tem a energia de ativação da reação, o R é a constante dos gases perfeitos e o T, a temperatura. Perfeito? Então, para responder essa afirmação 1, eu tenho que entender então que ele está me perguntando a respeito do fator pré-exponencial, esse fator A. K, a constante de velocidade, ele aparece para a gente na expressão da lei de velocidade, que mostra que a velocidade é igual a constante de velocidade vezes a concentração de uma determinada espécie reagente, correto? Então, olha, esse K ele é o que contém a dependência com a superfície de contato, com a pressão, com a temperatura, tudo isso está embutido na expressão de K. Correto? Então, como K, como a velocidade é diretamente proporcional ao K, esse K, então, ele deve ser proporcional às colisões que, de fato, são efetivas numa dada temperatura. Então, olha, quando eu falo isso, você já começa a pensar que o K depende de T. Isso está explícito na própria expressão do K. K depende de T. K é uma função da temperatura. Então, olha, vamos pensar o que aconteceria com esse valor de K, em temperaturas extremamente altas. Vamos pensar também no ponto de vista molecular. Moléculas se movendo em temperaturas extremamente altas. Nós teríamos que todas as colisões seriam, de fato, efetivas. Faz sentido isso para você? Porque se faz numa temperatura muito alta, olha lá o denominador dentro da exponencial. Numa temperatura muito alta, todo esse termo aqui, ele iria para zero. Então, E elevado a zero seria igual a 1. Então, numa temperatura muito alta, K seria igual a A. Então, olha o que a gente falou. Em temperaturas extremamente altas, praticamente todas as colisões seriam efetivas. Todas as moléculas teriam energia para colidir e atingir essa energia de ativação em temperaturas infinitas. Então, K seria igual a A. Correto? Então, o que a gente está falando a respeito desse A? Esse A seria proporcional à frequência de colisões. Todas, efetivas ou não. Em temperaturas infinitas, todas as colisões seriam efetivas. Em temperaturas que não são infinitas, nem todas seriam efetivas. Correto? Perfeito? Então, olha, esse A ele reflete o total de colisões. Tá? Então, você vai tentar assentar isso, depois refletir um pouquinho mais. Tá? Mas, basicamente, a ideia é essa. A afirmação 1 está correta. Agora,
Vamos ver a afirmação 2. O fator exponencial na equação de Arrhenius é proporcional ao número de moléculas cuja energia cinética relativa é maior ou igual à energia de ativação da reação. Perfeito, né? Vai dar um pouquinho de trabalho para digerir essa afirmação, mas vamos de novo olhar para a equação de Arrhenius. Agora, repara que ele fala do fator exponencial, então ele está falando especificamente desse fator. E esse fator exponencial ele traz duas informações, a energia de ativação e no denominador aqui do que está aqui na exponencial, RT, que é um termo que tem unidade de energia, perfeito? Então, assim, esse termo aqui ele traz para a gente a informação de uma unidade de energia. Tá? Então, vamos ver aqui, olha. Todo esse termo é o fator exponencial e ele admite basicamente dois valores, supondo duas extremidades de valores, dois extremos de valores, né, supondo a energia de ativação constante. O primeiro, né, é quando a temperatura tende a infinito. Quando a temperatura tende a infinito, esse termo todo vale 1, como a gente analisou agora, correto? Agora, quando a temperatura tende a zero, todo esse termo ele também tende a zero. Porque se a temperatura tende a zero, o denominador vai valer zero, vai ser E dividido por zero. Né? A energia de ativação dividido por zero vai tender a infinito, quando T tende a zero. Correto? O resultado ali vai ser E elevado a menos infinito, que tende a zero. Perfeito? Então, quando a temperatura tende a zero, nenhuma colisão vai ser provável. Então, olha, esse termo está dando uma ideia aqui da fração de colisões que são efetivas. Perfeito? Ou a fração de moléculas que têm energia cinética relativa maior ou igual à energia de ativação. O que torna, então, essa afirmação correta, embora seja um pouco complicadinho de analisar. Tá? Mas, olha, quando T tende a infinito, tá, todas as moléculas têm energia cinética relativa maior do que a energia de ativação. Perfeito? Quando T tende a zero, tá, todas as moléculas têm energia cinética relativa menor à da energia de ativação da reação. Perfeito? E quando T está entre um valor entre 0 e infinito, isso quer dizer que algumas moléculas, mesmo em uma temperatura baixa, por exemplo, algumas moléculas vão ter energia maior do que a energia de ativação pela natureza probabilística do movimento das moléculas e outras, a grande maioria, por exemplo, numa temperatura baixa, vão ter energia menor do que a energia de ativação. Agora, pensa numa temperatura alta. Numa temperatura muito alta, a grande maioria das moléculas teriam energia maior do que a energia de ativação, energia cinética relativa maior do que a energia de ativação. Mas existiria dentro desse conjunto de moléculas algumas que no momento da colisão não teriam energia suficiente. Lembra de novo, né, da natureza aleatória. Isso parece muito com a expressão da distribuição de Boltzmann das energias relativas de uma dada partícula num sistema aleatório. Perfeito? Então, olha, afirmação 2 validada. Perfeito. Então, vamos analisar agora as afirmações 3 e 4. Nós temos o seguinte, sai uma coisinha ali e você ignora, tá? Afirmação 3. Multiplicando-se o negativo das constantes dos gases, menos R, pelo coeficiente angular da reta ln de K versus 1 sobre T, obtém-se o valor da energia de ativação da reação. Vamos ver isso. Coloquei de novo aqui a equação de Arrhenius. Só que agora, ao invés de trabalhar com ela neste formato, eu vou aplicar o log neperiano dos dois lados da equação. Então, olha, aplicando do lado esquerdo, nós temos ln de K. Do lado direito, pelo fato de eu ter uma multiplicação do fator pré-exponencial pelo fator exponencial, nós vamos abrir isso em um log de uma soma, ln de A mais ln de E elevado a menos EA sobre RT. Analisa aqui o segundo termo da equação, ln de E elevado a menos EA sobre RT. O expoente ali, né, pode sair do termo, e aí a gente vai ter ali, olha, menos EA sobre RT, que multiplica ln de E, que vale 1. Correto? E aí a gente chega numa outra expressão para a lei de Arrhenius. Eu sugiro que você pegue essa daí e desenvolva ela novamente em casa. A matemática é simples, tá? Mas desenvolva até mesmo para você treinar e enxergar cada passo. Temos esse termo aqui, né, essa equação, que você poderia muito bem, né, escrever no formato de uma reta, onde o coeficiente linear seria o ln de A e o coeficiente angular seria menos EA sobre R. Então, colocando isso num gráfico, e lembrando que a energia de ativação ela é sempre positiva, na verdade, você teria aqui, olha, no eixo Y, ln de K, e no eixo X, 1 sobre temperatura em Kelvin.
eu teria uma reta decrescente, onde a interseção com o eixo das ordenadas seria o ln do fator pré-exponencial, o ln de A. E a inclinação dessa reta, o coeficiente angular, seria menos EA sobre R. Então pensa, se você multiplicar por menos R este coeficiente angular, o resultado vai ser a própria energia de ativação da reação. Então essa afirmação está correta. Perfeito? E a 4, de cara você já vê que ela está incorreta, porque olha, primeiro pelas alternativas você vai ver que é a única que sobrou e ela tem que estar incorreta, porque senão a questão não teria resolução. Mas não é por causa disso que a gente marcaria. Você vai ler e vai confirmar comigo. O fator pré-exponencial da equação de Arrhenius é determinado pela interseção da reta ln de K versus 1 sobre t com o eixo das abscissas. Olha que estranho, né? O eixo das abscissas é o eixo x. E, na verdade, o que você tem é a interseção com o eixo y, correto? A interseção com o eixo y nos fornece o ln de A. E, mesmo assim, o ln de A não é um fator pré-exponencial, é o ln do fator pré-exponencial. Então, a 4 está, obviamente, errada. Perfeito, pessoal? Então, olha, essa daí é uma questão mais trabalhosa, tá? Mas a gente já consegue marcar a alternativa. A única alternativa errada é a 4. A 1, a 2 e a 3 estão certas. Lembra do seguinte, se você soubesse que a 1 e a 2 estavam corretas, você já marcaria a letra E, porque olha, a letra A traz que a 1 está errada. Mentira, ela está correta. A B traz que a 1 está errada. Mentira. A C, mesma coisa. A letra D fala que a 2 está incorreta e você concluiu que ela está correta. Então só sobrou a letra E, tá certo? Isso seria resolver cartiano. Suponha que essa foi a última questão que sobrou, você não tem tempo de resolver, mas você sabe resolver em 1 e a 2. Perfeito? Aí você marcaria a letra E e ponto para você, tá certo? Ninguém precisa saber que você não sabe a 3 e a 4, tá? Mas na hora de estudar, lembra, faz tudo, ok? Então, pessoal, questão trabalhosinha, mas uma questão muito legal para trabalhar todos os tópicos de cinética. Eu espero que você tenha gostado, tá? E convido você a se inscrever no canal youtube.com/lucasfagundesquímica e curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/bizuaulas. É isso aí então, tá? Lembre-se da gente, tá? Questão 4 resolvida aí. Mais uma. Valeu, grande abraço!